Graça e paz, amém? Que privilégio poder estar aqui. Quero agradecer ao pastor Wellington, pastor Marcos, rever algumas pessoas tão queridas por mim, né? José Edivaldo já me cumprimentou, o Ricardo está passando aqui, mandou uma mensagem essa semana para mim, né? Ver o Guilherme está aqui, bom te ver, Guilherme. E uma turma aí que hoje está aqui com o pastor Wellington, e eu tive o privilégio de estar um tempo com eles, que foi o Marcos, o Paulo, o Gui, a Ana Lu. Vocês sabem que eu amo vocês, né? E estou muito feliz em ver que vocês têm dado frutos neste lugar, nessa casa de Deus, nessa comunidade onde Deus tem pregado o evangelho genuíno. Então, que Deus continue abençoando vocês, os pastores dessa igreja, a toda a liderança. E se eu esqueci de alguém, me perdoa. A idade às vezes me faz esquecer de algumas pessoas. Amados, me acompanha hoje a minha esposa, a minha amiga, a minha companheira, aquela que eu digo que foi um dos maiores presentes que Deus me deu, né? E confesso que meu ministério sem a minha esposa seria uma jornada muito difícil, mas ela torna isso muito mais fácil. Então, obrigado. Amados, eu queria compartilhar nessa noite com vocês da carta do apóstolo Paulo, e ele vai escrever essa carta, uma carta muito conhecida, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e queria expor com vocês nessa noite, do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Queria até de antemão pedir desculpa, caso eu venha tossir em algum momento da pregação, porque eu estou com uma tosse alérgica. Então hoje eu vou beber um pouquinho mais de água que eu tenho costume de beber, que eu não sou muito de beber água, tá? Então, de antemão já peço perdão aos irmãos se isso acontecer, amém? Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz a experiência, e a experiência produz experiência. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém, igreja? Querida igreja, nós estamos presos num problema a qual nós não podemos resolver. Ainda que precisamos desesperadamente da solução para esse problema. Pois quando Adão
Nosso primeiro representante caiu. Todos nós caímos nele, porque todos nós estávamos nele como nosso representante. E a prova que nós caímos em Adão é que a morte passou a todos. Uma das consequências da morte é que do pó veio e do pó retornará. Mas também herdamos de Adão uma natureza corrompida, uma natureza pecaminosa, pois concordamos com Adão em relação aos nossos pecados, porque pecamos dia após dia e estamos debaixo da ira do Senhor, e digo da ira santa do Senhor, e já estamos condenados diante de Deus e aguardando o juízo de Deus. E essa realidade que Paulo relata na sua carta, no início da carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai falar da condenação tanto de judeus como de gentios. De toda a humanidade está debaixo do pecado, por causa do pecado. E eu queria que vocês acompanhassem comigo, folheando mais à frente. A gente vai lá no capítulo 1 de Romanos, versículo 18, a qual Paulo vai dizer o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Aí mais à frente, nós vamos lá no capítulo 3, do versículo 10 ao 12, a qual Paulo vai dizer o seguinte: como está escrito. Percebe que Paulo vai dizer que não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É interessante que, durante a história da igreja, a teologia medieval tentou solucionar esse problema, tentou solucionar esse dilema que nós estamos aqui, sugerindo que Deus não negaria a sua graça àqueles que fizessem o seu melhor. Mas o grande problema nessa teologia é que nós não conseguimos fazer o melhor diante da santidade de Deus. Porque todas as nossas atitudes, nossas melhores obras estão maculadas pelo pecado. Até as nossas melhores obras são por amor próprio. Por isso que no capítulo 3 e 20, logo após, Paulo vai dizer o seguinte: por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus, diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem um conhecimento de que todos nós somos pecadores. É isso que a lei nos revela, que somos pecadores. Então nós estamos presos num grande problema, que nós não temos como resolver esse problema. Pois de um lado nós temos um Deus santo, que permanece santo e imutável. Mas do outro lado, nós temos pecadores, ao qual não consegue mudar a sua natureza pecaminosa. Então, como pecadores como nós, podem ter comunhão com Deus, pode ter comunhão com Deus santo, justo e imutável. Aí Paulo começa a descrever, a partir do capítulo 3, 21, na sua carta aos Romanos. Paulo nos revela a única solução que existe para o grande problema da humanidade: a ira de Deus contra o pecado. E Paulo vai dizer no capítulo 3, 23, 24, as seguintes palavras: pois todos pecaram e carecem
da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E mais à frente, no versículo 26, ele diz o seguinte: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Glória a Deus por isto. Pois a única solução para a humanidade pecadora é a justificação pela graça, mediante a fé na obra redentora de Cristo para os piores dos pecadores. Mas antes de que eu entre dentro do tema que eu vim trazer nesta noite, para que a gente tenha uma noção exata e bem entendida da justificação, Paulo jamais considera a possibilidade da justificação que não seja acompanhada da santificação. E ambas para Paulo estão inseparavelmente ligadas. Uma é a absolvição preliminar de Deus, a qual Deus nos declara justo diante dele. Mas a santidade é uma longa estrada que nós percorremos. É um processo a qual eu e você percorremos até chegarmos a Jerusalém celestial. Então a santidade é um processo em nossas vidas. Por isso em Romanos 6:8, Paulo vai tratar sobre isto, sobre santidade. E Paulo vai dizer que aqueles que foram justificados pela fé e agora estão unidos a Cristo, podem viver uma vida de santificação, pois foram libertos do poder do pecado e da condenação da lei. E quando eu digo que libertos do poder do pecado, não estou dizendo com isso que nós não pecamos. Nós pecamos na nossa jornada. Mas o que eu quero dizer, o que a Bíblia nos ensina, as Escrituras Sagradas, é que agora nós não somos mais escravos deste pecado. Agora nós não podemos dizer: esse pecado me domina e eu não consigo me libertar dele, porque nós fomos transformados em uma nova criatura. Então podemos viver uma vida de santidade, uma vida que busca agradar e glorificar a Deus através dos nossos atos. Amém, igreja? Mas a passagem que eu queria tratar com vocês nessa noite fala dos efeitos da justificação na vida do crente. O primeiro efeito da justificação na vida do crente é que ele tem paz com Deus. Por isso que no versículo 1, Paulo está dizendo: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nós podemos perceber nesse versículo, nessa passagem, e deixa claro isso para nós, que a justificação não é alcançada por méritos humanos, mas ela é concedida pela graça de Deus através da justiça de Cristo, da obra de Cristo na cruz que é imputada em nós. Por isso que um grande teólogo chamado Steve Larson, ele diz que a justificação não é uma recompensa para justos, mas para culpados. Então a justificação é um ato legal e jurídico da parte de Deus, firmado na justiça de Cristo, porque Deus não poderia deixar pecados cometidos anteriormente impunes. Então Cristo foi entregue por nossos pecados e Ele cumpriu toda a justiça de Deus, o justo pelos injustos, aquele que jamais cometeu pecado por pecadores. Mas Paulo vai dizer que também que Ele ressuscitou para garantir a nossa justificação.
Por isso Paulo diz que Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas nós cremos que o nosso Deus morreu, mas que no terceiro dia Ele ressuscitou. E como nós adoramos aqui, cantamos aqui, Ele está à direita de Deus Pai. E um dia Ele voltará para buscar a tua igreja. Mas o texto nos diz que fomos justificados mediante a fé. A fé, que é um dom de Deus, é o que nós chamamos, e o que eu entendo à luz das Escrituras, a causa instrumental. Não somos justificados com base na nossa fé, mas em virtude do sacrifício perfeito de Cristo. Então a fé é o que nós chamamos de aquilo que nos faz apropriarmos dos benefícios da obra de Cristo. Deixa eu tentar tornar isso ainda mais claro. Pois quando nós ouvimos o chamado do Evangelho para crermos na obra redentora de Cristo e receber o perdão de Deus pelos nossos pecados, e nós cremos nesse chamado, somos justificados nesse momento. Deus perdoa os nossos pecados e nos declara justos diante dEle, porque sobre nós está a justiça de Cristo, e agora Deus nos vê como seus filhos. A justificação é um ato livre da graça de Deus, pela qual Ele perdoa todos os nossos pecados. E agora Ele nos aceita como justo aos seus olhos. Somente pela justiça de Cristo e recebido somente pela fé. Então Paulo começa agora a tratar dos efeitos da justificação, e como eu disse a vocês, o primeiro efeito da justificação é a paz com Deus. E às vezes a gente não entende a bênção do que se trata isto. Pois a paz de Deus é a bênção suprema da era messiânica. É o shalom de Deus, é o shalom do reino de Deus, inaugurado por Cristo Jesus, o príncipe da paz. Temos paz com Deus. Você compreende a profundidade dessa declaração de Paulo? Porque quando nós, como vimos na introdução e alguns textos que lemos aqui, nós éramos inimigos de Deus, porque nós nos rebelamos contra a santidade de Deus e a sua justiça, quebramos seus mandamentos, agimos sem nos importar o que Deus pensa sobre os nossos pecados, e estávamos debaixo da condenação. Mas o que Paulo está dizendo agora, é que agora nós temos paz com Deus. Isso significa que toda a hostilidade que havia entre nós e Deus foi cravado na cruz. Pois nossos pecados foram perdoados. Fomos considerados justos aos olhos de Deus, pois nenhuma condenação há para aqueles que agora estão em Cristo Jesus. Porque um dia nós reconhecemos a nossa miserabilidade espiritual e não resistimos mais a essa oferta de amor de Deus. E agora nós não somos mais filhos da ira, mas agora nós somos filhos do seu amor. Não há mais guerra entre nós e Deus. Que coisa maravilhosa! É a graça de Deus, é a obra redentora de Deus. E a justificação, amados, nos conduz a essa paz com Deus. Pois a única paz verdadeira que eu e você podemos encontrar, ela só é encontrada em Cristo Jesus. Porque somente Ele pode nos reconciliar com Deus. E a justificação que nos traz a paz com Deus, nos leva também agora a estarmos reconciliados com Deus.
Agora nós podemos ter comunhão com esse Deus. E isso nos leva ao segundo ponto, que agora nós temos acesso à graça de Deus. O versículo 2 diz: pela qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse é o segundo efeito da justificação. Agora eu e você temos paz com Deus, não somente isso, mas agora nós temos acesso pela fé. Esta graça que é estar na presença de Deus. E é interessante porque essa palavra acesso, ela vem de uma palavra grega que significa introduzir. Introduzir por meio de alguém. E essa palavra remete no Antigo Oriente, o rei assentado no seu trono, as portas fechadas, guardados pelos seus soldados. E se você desejasse estar na presença desse rei, você precisava de um introdutor, alguém que te conduza à presença do rei. E era assim que funcionava no Antigo Oriente. E essa palavra que Paulo usa aqui como acesso está relacionada a isto. E Paulo usa essa palavra num contexto agora espiritual. Lembra que nós éramos inimigos de Deus, não tínhamos acessos ao trono de Deus, ao trono da glória. Mas agora, justificados, temos acesso por meio do nosso introdutor, que é Cristo Jesus, que abriu a porta e permitiu que eu e você tivéssemos acesso ao trono de Deus. Dentro da liturgia do culto, a qual nós adoramos a Deus, nós entramos na presença de Deus. Esse é um dos benefícios, efeitos da justificação. Porque agora nós podemos adentrar a presença desse Deus, ao trono de graça desse Deus. Mas percebe que Paulo vai dizer uma palavra depois disso. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. O que Paulo quer nos ensinar que essa audiência com o Rei dos Reis não é uma audiência ocasional. Agora nós temos o privilégio de viver no templo e no palácio do Rei dos Reis, pois temos acesso ao trono da graça de Deus de forma contínua e permanente, e podemos receber o seu favor, porque fomos justificados e temos acesso a esta graça, que agora todo crente pode se achegar à presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores a qualquer momento, abrir o seu coração, orar ao seu Deus, clamar ao seu Deus. Que coisa maravilhosa, que privilégio decorrente da justificação. E essa comunhão com Deus, esse acesso diário que agora nós temos ao trono da graça, que todo verdadeiro crente experimenta, só é possível por causa da obra redentora de Cristo Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Isso nos leva ao terceiro efeito da justificação, quando Paulo vai dizer: e nos gloriamos, e nos gloriamos. Essa é a alegria do crente, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Chegamos aqui ao terceiro efeito da justificação, a qual Paulo diz que a nossa alegria e a nossa esperança é nos gloriarmos em Deus. É interessante porque a palavra esperança na Bíblia
não tem nenhuma conotação de dúvida, mas é a certeza que aquilo que Deus prometeu vai acontecer. E a esperança da glória está relacionada com o efeito final da justificação. Pois aqueles que estão em paz com Deus irão participar da glória de Deus quando ela se manifestar. O que eu estou dizendo? O que Paulo quer nos ensinar? Que um dia a cortina vai se abrir e ele se manifestará com grande poder e glória, e todo olho o verá, todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo, e a toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas nós vamos participar desta glória. E essa é a esperança do crente. Esse é o consolo do crente, em sabermos que somos peregrinos nessa terra, mas que um dia estaremos na Jerusalém celestial. Então Paulo nos mostra os 3 primeiros efeitos da justificação. Primeiro, passada, a qual ele diz que nós, pela paz que temos com Deus, pela justificação, nós agora temos paz com Deus. Nós vimos também que essa ação é uma ação presente e contínua, porque agora nós podemos adentrar ao trono da graça de Deus, mas essa esperança também ela é futura, porque aguardamos o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas Paulo também ressalta que além desses efeitos, temos um quarto efeito. E confesso para os irmãos que essa passagem não é fácil. Porque Paulo nos ensina que devemos nos alegrar no meio das tribulações. Por isso que no versículo 13 ele vai dizer o seguinte: e não somente isto, vocês têm paz com Deus, vocês têm acesso ao trono da graça, a esperança de vocês estar na volta do seu Senhor e Salvador. Mas aí Paulo continua: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Peço a graça de Deus para que esse texto seja compreendido. O que a Bíblia considera como tribulação é muito amplo. Então, as tribulações a que Paulo se refere nessa passagem são a todos aqueles sofrimentos que fazem parte da existência humana, que são inerentes à existência humana. Tudo aquilo que neste mundo nos causa tristeza, dor, medo, que testa a nossa fé e o nosso caráter. E o quarto efeito da justificação é a alegria nas tribulações. Mas me permita, antes de continuar expondo o versículo 3, abrir um parênteses. E por que peço permissão aos queridos irmãos da Oasis? Pois aquilo que vou falar gera em mim uma certa tristeza e indignação, pelo amor que eu tenho às Escrituras. Pois no nosso dia nós nos deparamos com um falso evangelho, sendo pregado igualmente por falsos pastores, onde a centralidade está na vontade e no prazer do homem, e não na vontade e na glória de Deus. Então, verdades como negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus não são mais pregados nos nossos dias.
depender de Deus em tudo, ou se gloriar nas tribulações, não são mais ensinados em nossos dias. Mas eu quero dizer à igreja Oásis que vocês têm um grande motivo de glorificar a Deus nesta noite. Porque os pastores dessa casa, os líderes dessa casa, têm se empenhado, têm labutado em ensinar a vocês todo o conselho de Deus. E quanto isso é importante para a igreja. E quando eu pensava nisso, eu lembrei das palavras de Paulo aos bispos de Efésios. Está em Atos 20. E Paulo diz àqueles bispos uma coisa que eu acho tremenda. Porque Paulo diz assim: porque jamais deixei de anunciar a vocês todo o plano de Deus. E a outra versão que diz: jamais deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus. E a igreja de Cristo precisa conhecer todo o conselho de Deus. Então louve a Deus pela vida dos seus pastores, porque eles têm buscado ensinar todo o conselho de Deus a vocês. Amém, igreja? Me perdoe pelo parênteses, vamos retornar lá. O quarto efeito da justificação é alegria nas tribulações. Paulo, com isso, não está dizendo que o crente se alegra nas tribulações. Não é isso. Pois tribulação não é algo prazeroso para ninguém. E Deus deseja que eu e você, que temos acesso ao trono da graça, expresse a Ele, muitas das vezes, o que nós estamos sentindo. Expresse a Deus que muitas vezes está doendo. Que essa situação a qual você está passando está te angustiando. Que vocês não sabem lidar com isso. E isso não é pecado. Isso é a nossa humanidade dizendo a Deus que precisamos dEle. Mas o que Paulo está dizendo para nós, que a atitude correta em meio às tribulações que vêm a bater a nossa porta, é encontrar uma alegria implícita em tudo isto. E talvez você me pergunte nessa noite: mas como assim, pastor? E a explicação está no próprio texto, que a gente chama de analogia da fé. A Bíblia explica a própria Bíblia. Porque Paulo vai dizer que a tribulação que vem de Deus, ela é pedagógica. Ela quer nos ensinar algo. Por isso que Paulo diz: sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Perseverança é a capacidade de resistir a situações difíceis na vida, sem perder a confiança em Deus, sem desistir da fé e continuar servindo a Deus. E a perseverança nos leva à experiência. A experiência é a qualidade daquele que foi provado e aprovado por Deus. Mas a gente só aprende isto na escola da vida. Essa é uma grande verdade. E aí Paulo diz que a perseverança leva à experiência, mas a experiência leva à esperança. E a esperança é a certeza de que Deus nos sustenta em meio a essas tribulações. Eu confesso aos irmãos que já passei por algumas lutas na minha vida, muito difíceis, e que no início eu não entendia, mas eu confesso que hoje eu sei o quanto passar por tudo isso foi importante para a minha vida, para forjar em mim a cada dia mais o caráter de Cristo.
Quando o apóstolo Paulo fala em alegrar nas tribulações, ele quer nos ensinar que essas tribulações não é para nos punir, pois Deus nos ama, mas sim uma oportunidade de aprendizado, de crescimento espiritual e de caráter aprovado. Então a alegria do crente nas tribulações não é se gloriar por causa do sofrimento, mas ele se alegra pelos frutos, pelos resultados que isso vai gerar em nossas vidas, porque o caráter de Cristo está sendo forjado em nós, e Ele tem um propósito em tudo o que Ele faz. Mas quando passamos por tribulações, vamos ser muito sinceros, podemos até duvidar do amor de Deus. Talvez você passou por isso, talvez você esteja passando por isso. Mas sabe, Paulo não quer deixar nenhuma dúvida em relação a isso, e nos assegura que Deus nos ama, e que a nossa esperança deve estar fundamentada neste amor de Deus pelas nossas vidas. E isso nos leva ao quinto efeito da justificação: a certeza do amor de Deus por mim e por você. Por isso Paulo vai dizer assim no versículo 5: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando nós somos justificados, o Espírito Santo habita em nós, faz morada em nós. E Paulo nos diz aqui que a certeza que nós temos do amor de Deus derramado em nossos corações, isso ocorre por meio do Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que, diante das nossas tribulações, age como consolador e nos faz lembrar das bênçãos e ações de Deus em nossas vidas, não permitindo que a nossa esperança em Deus se confunda ou naufrague. O Espírito Santo que habita em mim e você nos convence, no meio das tribulações, que Deus nos ama e quer o melhor para nós. Mas talvez haja algum pensamento de que talvez isso é muito subjetivo, é algo muito pessoal. De cada um que nós temos essa experiência com o Espírito Santo. Mas quando eu disse que Paulo não quer deixar dúvidas nenhuma do amor de Deus, ele diz porque Cristo, no versículo 6, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Paulo está dizendo que Cristo morreu por nós quando éramos fracos. Fraco significa aqui incapazes de se salvar, porque éramos pecadores e nada podíamos fazer para a nossa redenção. Mas ele também disse que nós éramos, além de fracos, nós éramos ímpios. Ímpio significa sem piedade, inimigos de Deus. E essa era a nossa situação quando Deus prova o seu amor por nós, porque Ele morre numa cruz por fracos e ímpios. Aí Paulo diz que no versículo 7, dificilmente alguém morreria por um justo, embora para uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem para morrer. Mas Cristo Jesus morreu por nós, quando nós não merecíamos isto. Cristo morreu por pecadores. Por isso que no versículo 8 ele vai dizer: Deus prova o seu próprio amor para comigo e com você, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, no momento da escuridão, o amor de Deus é a luz que guia o nosso caminho.
É a certeza que Deus está conosco no meio das tribulações. É a certeza que Deus se faz presente. E que o Espírito Santo nos consola nesses momentos difíceis que passamos. Então não duvide do amor de Deus. E se você quiser ter certeza do amor de Deus, não faça comparações humanas com outras pessoas, o que elas têm, o que você não tem, o que elas conquistaram e você não. Se você quer entender o amor de Deus por você, olhe para a cruz. Ali está a resposta de quanto Deus te ama. Amém, igreja? Isso nos leva, e a gente já está convergindo para o final, ao sexto efeito da justificação. No versículo 9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, sendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo fala mais um efeito aqui da justificação, que é a certeza da salvação como uma bênção da justificação, que ainda está ligado ao amor de Deus. Paulo vai usar de duas expressões aqui para descrever a salvação futura. Paulo vai falar salvos da ira. E salvos da ira refere-se ao dia da revelação da santa ira de Deus, o dia do juízo. Mas aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo não estarão sujeitos à ira de Deus, pois Cristo já experimentou em nosso lugar. E a segunda expressão que Paulo usa aqui, salvos pela sua vida, significa que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa glorificação, assegurando assim a nossa salvação. Nós agora compartilhamos da vida de Cristo, mas no futuro também nós vamos compartilhar da sua ressurreição. Por isso que Paulo vai dizer mais à frente: ao que Deus justifica, a esse ele também glorifica. E Paulo, escrevendo outra carta, diz: estou certo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Amém, igreja? Nós estamos seguros no Senhor, porque fomos justificados. E o último efeito da justificação, mencionado aqui em Romanos 5, até versículo 1 a 11, é que nós devemos nos gloriar em Deus, mediante Cristo. Por isso que no versículo 11 diz: e não apenas isto, mas também nós nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a qual recebemos a reconciliação. Paulo já havia falado que devemos nos gloriar na esperança da glória, porque Ele voltará. Paulo já disse que devemos nos gloriar em nossas tribulações, e nós aprendemos isto. Agora, porém, Paulo diz que devemos nos gloriar também em Deus. E de todas as alegrias que o Senhor me deu, eu disse uma delas quando apresentei a minha esposa, ela está com vergonha. Todas as bênçãos que Deus já me deu, por meio de Jesus Cristo, seja espirituais ou nessa vida, nada se compara à alegria da presença de Deus todos os dias na minha vida. E é sobre isso que Paulo está falando. Que a sétima efeito da justificação é esse: é a alegria de sabermos que o Senhor
habita em nós, que Ele está conosco todos os dias. E eu concluo então entendendo que o abençoador é melhor que a bênção, que o doador é melhor do que a dádiva. Abacuque vai dizer que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzem mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e no currais não há mais gado nenhum, Ele diz mesmo assim: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, porque Ele é nosso escudo e fortaleza. Ele é aquele que está conosco todos os momentos da nossa vida. E nós só podemos alcançar esses efeitos maravilhosos da justificação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outra maneira de nós nos reconciliarmos com Deus e gozar dessa presença maravilhosa de Deus, senão por Jesus Cristo. E eu quero concluir essa mensagem com algumas aplicações práticas, e depois concluí-la, na verdade. Mas eu queria falar aos crentes nesse momento, aqueles que já estão justificados, aqueles que já creem em Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que se renderam a Cristo. Mas talvez você esteja abatido, triste, diante das adversidades da vida. E as adversidades, elas têm esse poder de nos abater. Mas que nessa noite você possa lembrar dos efeitos da justificação pela fé em Cristo Jesus. Pois agora você está em paz com Deus. Você agora é filho de Deus. Pois agora você tem acesso ao trono da graça. Você pode entrar na presença do Pai e dizer ao Pai: Pai, renova minhas forças. Você tem esperança na glória de Deus, pois um dia estaremos num lugar onde não haverá mais dor, nem choro, nem sofrimento, na presença do nosso Senhor. E isso deve gerar em nós uma paz, a paz de Deus. Por mais que o texto não fale de paz de Deus, mas paz com Deus, mas quando nós estamos em paz com Deus, isso gera em nós a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, diante das adversidades desse mundo. Então, diante das tribulações, amados, não duvide do amor de Deus por você. Não olhe as circunstâncias, olhe para a cruz. Pois Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós precisamos confiar nesse amor. Nós precisamos descansar nas promessas de Deus, e a paz de Deus voltará ao nosso coração. Ainda falando aos crentes, essa palavra também nos leva a refletir. Talvez algumas tribulações e pressões da vida que estamos passando, o propósito de tudo isso é exatamente operar mudanças em você. Deus está trabalhando para uma mudança na sua vida, e muitas das vezes você está pensando que Deus precisa mudar as circunstâncias, ou que Deus precisa mudar outras pessoas, mas na verdade Deus quer mudar você.
Então que a gente possa ter sensibilidade a ouvir a voz de Deus, a ouvir o Espírito Santo de Deus, para entender o que Deus quer fazer. Por último, e agora eu não quero mais falar com os crentes, mas quero falar talvez que você que esteja aqui, mas que não se rendeu a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Um dia, e essa é a nossa esperança, e a gente aprendeu que esperança na Bíblia é uma certeza: Jesus voltará. Mas na sua segunda vinda, Ele não vai vir para salvar, mas sim para julgar. O dia do juízo final, em que todos ficarão frente a frente com Deus, e terão que prestar contas a Ele de todos os seus atos praticados. Eu quero te dizer que naquele dia nada vale valer o que costumamos classificar como boas obras, pois a Bíblia diz que as nossas obras diante de Deus são como um trapo de imundícias. Mas o que a Bíblia nos ensina é que a única esperança para o pecador é a fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para o perdão dos seus pecados. Creia nisto. Arrependa dos seus pecados e receba hoje mesmo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Amém, igreja? Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar diante deste púlpito, subir esse plenário. Tenho um carinho e respeito muito grande pela UAS, pelos pastores da UAS, pelos líderes da UAS, porque eu sei que é uma igreja que tem pregado o genuíno evangelho, que tem formado discípulos de Cristo e que tem labutado para ensinar todo o conselho de Deus. Então, eu agradeço o carinho da igreja, ao meu querido pastor e amigo, pastor Hélio, pastor Marcos, que pude hoje aqui ver as suas filhas, né? Que bênção, né? E que Deus continue usando essa igreja como tem usado, aqui na nossa São Gonçalo, porque é um local onde a gente verdadeiramente pode crescer no conhecimento de Deus. Obrigado, pastor Wellington. Eu vou para o meu oásis, Jesus, tu és o meu oásis, és o lugar onde encontro